sobre a teoria decolonial não é de forma como ficar, né, fora desse sistema, né, eurocêntrico, mas eu vou trazer uma nova perspectiva. So we find ourselves communicating with colonial languages, for instance. Porque nós vemos, né, a língua que a gente está falando agora é uma língua do colonizador. So how can decolonial gestures go beyond that? E o que quer dizer, o gesto decolonial, né, pode mostrar além, né, dessa língua que a gente já está usando. And that's very, very difficult because even Carnival, especially in the Caribbean, is becoming very commercialized. Porque isso é muito difícil, porque mesmo vendo no Caribe, o próprio carnaval, né, hoje é mais uma perspectiva comercializante, né, de comércio, não mais aqueles valores que tinham de lutar contra valores eurocêntricos. And whereas before it was the poor man's festival, it's become the rich man's festival today. Quer dizer, carnaval era uma manifestação de pessoas pobres, que hoje é uma manifestação de pessoas ricas. So one of the problems we have with creating and sustaining decolonial gestures is how do you prevent reverse subversion from the dominant ideologies. Quer dizer, uma outra forma, né, que a gente faz para lutar contra esse sistema eurocêntrico é a forma como a gente vai buscar uma forma diferente. Essa tentativa de buscar forma diferente contra o sistema colonial, a gente acaba por cair no mesmo sistema. Because we're in a cultural period in our world where difference is commercialized. Porque, lembrando os momentos anteriores, né, da colonização, a forma do comércio hoje é totalmente diferente. So the question I am asking, a pergunta que eu estou fazendo is how do we keep these gestures decolonial and working towards human freedom? O que a gente pode fazer, né, manter algumas estruturas, né, decolonial e ir além, né, buscar novas perspectivas. And ecological freedom as well. Também buscar, quer dizer, uma liberdade ecológica, né? So the first thing is, what is a gesture? Qual é a estrutura, né? So it's the qual é o gesto que a gente pode usar? It's a body made with activity and movement, creating signs. Quer dizer, qual é o gesto que a gente pode usar? Quer dizer, usar o nosso corpo, né, pensando numa criação de ciência. And in what way can that be decolonial? E o que deve ser, né, decolonial? Is that through a production of resistance, a production of art, a production of music, a production of knowledge? O que deve ser essa forma decolonial? Se é a produção de música, arte, né, outras estruturas. Or is it about intention? Ou essa é a nossa intenção? Or both? Ou também, todos. So the question is, again, how do we maintain, sustain the colonial gestures that allow us to move forward in a context that seems to have a system that can co-opt it? O que nós podemos fazer, né, para sustentar, manter esse gesto ocidental que a gente pode, né, juntar para poder procurar outras perspectivas, porque são gestos que nos levam além, que nos faz ir além. Como manter e também criar um outro sistema que vai contra essa perspectiva de dominação. One of the ways that has been done in the Caribbean, and I want to say in the African continent as well. Uma das coisas que aconteceu no Caribe, como na África também, que quer dizer, is something that we all take for granted. É uma coisa que a gente tem como garantia. Hospitality. Quer dizer, essa nossa forma de hospitalidade. In the Caribbean, hospitality, and in the African continent, hospitality is a very important, very bedrock of the cultural as well as social reality. Quer dizer, é um valor importante que a gente tem, né, essa nossa hospitalidade, né, do Caribe como na África, para essas duas regiões. A hospitalidade é uma coisa muito importante
na sociedade, dessas duas sociedades. It also has its, it can also lead to a breakdown in that society as well. Também pode, quer dizer, conduzir para quebrar esse sistema, né, dessa perspectiva de dominação. So for instance, it's because of African hospitality that Christianity became so strong in Africa over the indigenous religions. Essa nossa perspectiva, a hospitalidade, tem um outro olhar que é, né, nessa perspectiva da igreja, por exemplo, né, como os africanos, né, ficam abertos para receber hóspedes, então facilitou essa dominação, a perspectiva religiosa, né, que acabou por tornar muito mais forte, dominando o próprio indígenas, né, desses lugares. But it's because of hospitality that today African independent churches mix both Christianity and traditional religious impulses. Mas também através dessa hospitalidade, hoje a África como independente, né, consegue conciliar essas igrejas, né, católicas e também tradições originárias. So hospitality has an intrinsic mechanism that allows it to allow for weakness, but to overcome that weakness. A hospitalidade tem dois lados, tem a dualidade, né, que pode nos conduzir para a fraqueza, mas também pode nos conduzir, né, para uma forma de empoderamento. So it's more than simply being welcoming or giving food or allowing people to feel at home. It actually is a means of relating to someone where you're on mutual terms. A hospitalidade não é só questão de né, receber a pessoa em casa, dar de comer, mas também tem um olhar muito mais além, né, dessas duas outras perspectivas. Tem um outro impacto muito forte. So I think one of the ways in which decolonial gesture can maintain and sustain its movement to create freedom is through hospitality, one way. Uma das formas, né, que essa hospitalidade, né, é a forma de criar uma liberdade, né, quer dizer, numa perspectiva de liberdade, que as pessoas podem ficar, né, livres para expressar, para sentir, quer dizer, and this is something that crosses all cultures. Então isso é uma forma, né, que vai atravessando todas as outras culturas. And in that same way, I think there are many overlooked human cultural rituals and practices that are decolonial, that aren't academic theories, but can push forward the decolonial movement and sustain it. Quer dizer, esse movimento decolonial, ele vem numa perspectiva muito ampla, né, que vai desde questões culturais, espirituais, até também na questão epistêmica, né, questões de áreas acadêmicas, científicas. But to find them and to locate them and to identify them. Sim, para encontrar ou localizar esses pontos específicos, né, que a perspectiva, a teoria decolonial vai nos trazer. We have to pay attention to location. E para levar em consideração todas essas estruturas de dominação, devemos levar em consideração local, o espaço. Here at UNILAB, that's one of the unique things that you do. Como aqui na UNILAB, né, uma forma única, uma coisa única de lutar nessa perspectiva decolonial. You pay attention to the African location to look at African studies. Quer dizer, estamos aqui na UNILAB, né, prestando atenção, olhando para a África. You're not looking at an African theory and then creating African studies. Quer dizer, olhando para estudos africanos, né, e criando teorias africanas. And this shift to looking at location, I think, is what I call a spatial epistemology. Essa forma de olhar para o local onde a gente veio, para pensar na teorias locais, isso que eu chamo de epistemologia espacial. And these decolonial
to me, that's a decolonial way of understanding location and production of knowledge. Para mim, essa é a forma de teoria decolonial, de entender e olhar para teorias locais, espaços, localidades. Because Western academic theory has prioritized time and temporality, Yes. so that theories can apply anywhere, irrespective of location. Yes. Para teorias ocidentais, priorizaram tempo, tempo e local, que é para eles, essas teorias podem ser aplicadas em todos os lugares, em todo momento. But if you have to take into account productions of knowledge from locations, not every theory can apply everywhere. E quando a gente vai ver para questões locais, a gente vai entender que as teorias que nós vamos estudar, nem todas são capazes de explicar a complexidade específicas. And it forces you to have to listen to other theories. E para isso vai lhe mover, vai lhe obrigar para começar a ouvir outras teorias. It breaks down the false narrative that relativism is bad. E isso vai lhe fazer você entender que essas outras teorias relativistas, né, que é uma teoria até certo ponto falsa, né, que vai lhe dar a oportunidade para você olhar para outras oportunidades, outros olhares, que são teorias. Because we do live relative to each other. Relativism is how we exist. Yes. Relativismo é a forma que a gente vive. Levando em consideração que essas teorias ocidentais cria uma dominação, né, dizer que essa é a forma que a gente tem que olhar, que são óculos que a gente tem que olhar exatamente, mas o relativismo, as questões locais específicas, vai nos fazer entender que, olha, nós, cada espaço talvez tenha a sua forma de pensar o mundo, olhar o mundo. And this relativism, which gives rise to multiple narratives, is actually how we exist as people. We have multiple narratives. Essas muito narrativas que nos faz viver, nos faz entender como nós vivemos dia a dia. So, spatial epistemologies prioritize these multiple narratives. E a epistemologia espacial leva em consideração essa múltipla narrativa. And these multiple narratives mean that we do not have the full picture of ourselves. E essa epistemologia espacial, ou essa múltipla narrativas, nos faz entender que nós não conhecemos tudo o que a gente acha que a gente conhece. Our narratives, our traditions are not absolute. Yes. Nossas narrativas, nossas crenças não são absolutas. So we are partial beings. Does that make sense? Partial beings. Partial beings. Yes. So we are partial beings. Yes. Nós somos seres humanos parciais, né? Temos nossas especificidades. Nós não temos o conhecimento de todo. And our traditions are partial traditions. E também nossas tradições também. Nossas crenças são parciais, não são absolutas. Yeah, they are traditions that we create and we can remake. Yes. Então, tem tradições que nós criamos também que a gente pode recriar. Okay. Another part of the decolonial movement, Outra parte do movimento decolonial, related to spatial epistemologies, is looking at the indigenous epistemologies. essa outra parte de teoria decolonial é olhar também para epistemologias indígenas. And that's our biggest problem there is in some parts of the world not knowing the language. Uma das grandes problemas em diferentes outras partes do mundo é não conhecer línguas dessas pessoas. So in the Caribbean, for instance, we don't speak Taino, Sarawak, Carib, Guarahan. People don't know it in the Caribbean region. E como na região do Caribe, as pessoas não conhecem essas línguas indígenas que eu acabei de mencionar. So what has happened is that those of us who were brought to the Caribbean in colonization, African slaves, Indian indentured workers, E como nós outros fomos, né, trazidos para as Américas, né, do Caribe, não conhecemos dessas línguas. consider ourselves indigenous, Acabamos por nos considerar como indígenas, but we're not. mas na verdade nós não somos.
Because there has been a false narrative that the indigenous, the Arawaks and Caribs have been wiped out. Porque tem uma falsa narrativa que vai dizer que esses outros indígenas que existiam já não já tinham, quer dizer, não existiam mais lá, ninguém não estava mais lá. Because if they aren't, it's not our land, it's theirs. Então, significa se eles estavam lá, é porque a terra não é das pessoas que chegaram lá, mas sim terra de pessoas que já estavam, indígenas que estavam lá. So it creates problems in a neoliberal capitalist world. Então, isso cria problema também no capitalismo liberal. But one of the ways, the only way I think in the Caribbean we can overcome that is to recognize the indigenous populations. E uma das coisas, uma das formas que eu acho que a gente tem que usar é reconhecer, né, que o espaço é dos indígenas, não de nós que chegamos lá. What that will do O que isso vai fazer? is create a situation where people begin to realize how much their tradition is a partial tradition. E isso vai nos fazer, as pessoas vão entender que quão é parcial as nossas tradições. And therefore begin again the discussion, the relationship, the relativism to the indigenous population. E isso vai levar, quer dizer, debate relativista que ele vai conduzir para olhar para as tradições indígenas. So 2 points on the record. So the last point I want to speak about. Sim, a última coisa que eu quero dizer is that in decolonial theory, there's no way that you can step out of it. I mentioned that before. I was thinking about relating to the indigenous population. Yeah. All right. So one of the ways in which decolonial theory finds itself falling short. One of the ways in which decolonial theory finds itself falling short. Quer dizer, uma das formas também que a teoria decolonial vai encontrar a explicação is that it finds itself very often in the academic setting. Que vai se vendo dentro do mundo acadêmico. And not involved in the community. E não sem envolver a comunidade. Você vai se ver no mundo acadêmico sem envolver a própria comunidade. But here at UNILAB, e aqui na UNILAB, you use the community as a basis for your pedagogy. Vocês aqui na UNILAB se usa a comunidade como forma, né, de produzir ciência, uma forma pedagógica. And that's a very important aspect of decolonial theory. E isso é uma forma muito interessante da perspectiva decolonial. So then the production of knowledge is not something that's done somewhere else, but it's done where people live. E a perspectiva, a produção do conhecimento não é uma coisa que é produzir em outro lugar, mas é produzir no espaço, lugar onde as pessoas estão. But that does not mean it's not rigorous theory. Mas isso não quer dizer que não é uma teoria rigorosa. Because to understand the community, to live in a community, and to live well requires a way of understanding an epistemology that's complex and that's flexible. Quer dizer, essa teoria decolonial, viver na comunidade, conhecer a comunidade, isso nos leva, né, é um processo complexo que vai fazer, você vai ter um tempo para poder entender essa complexidade. Não é uma coisa fácil de entender, é um processo complexo. And in the Caribbean, we find ourselves with many different communities that... Sim, em Caribe, nós nos encontramos, né, com diferentes tipos de comunidades, with different languages, diferentes línguas, and therefore different former colonial masters, e forma diferente, né, dos antigos coloniais, né, antigos donos de escravos, né. So it has become and still is very difficult for Caribbean communities to come together. E essa estrutura diferente, colonial, né, que detinham essas comunidades de forma diferente, isso dificulta a unidade, a proximidade dessas comunidades. But that itself is not a bad thing.
Mas também, ao mesmo tempo, essa situação não é diretamente uma coisa ruim. Because that is, again, a recognition of partiality. Também porque essa é a forma de reconhecimento de parcialidade. That there are other narratives. Também que existem outras narrativas. The question is, how do we live in the midst of multiple narratives? A questão é isso. O que a gente pode fazer para poder viver dentro de uma sociedade de múltiplas narrativas? So, I want to end by saying that decolonial gestures Eu quero terminar dizendo que teoria decolonial have to come out of communities, tem que sair, né? Tem que estar dentro de comunidades, out of particular locations localidades particulares, that are hospitable to each other, que vai criar essa hospitalidade entre um ao outro, and open to the relativism that comes with também that reality. abrir para narrativas relativistas. Então é isso a minha fala, termino. Good. Agora falta. I'm short and sweet. Eu falei isso rápido, né? Mas acho legal. Queria aproveitar para apresentar, tem a turma de Relações Internacionais, o professor Paulo Vaz, também que está junto lá. In English, but Depende. He will translate or you I think my English I'm Paulo Vaz, Guinean. Sou Paulo Vaz, guineense. Guinea. E é from Guiné-Bissau. Ah, you're from Guinea as well. I was in USA in 2011. My English so short. That's okay. Yeah? I read, I think so. Okay. But when I try to speak, I think okay. Yeah. Now I can present my students. Okay. Thank you. I am a teacher economy, policy economy. Right. International. Yes. I think this is so important to think together. Yeah. Okay, to try to expand this experience. Yes. I think so. Yes. Thank you. And I want to say that I was really excited to come here. Eu quero dizer que eu estou muito feliz por estar aqui. I didn't know there was a university of this type in the Americas. Eu não pensava que existiria uma universidade como essa aqui nas Américas. Yeah, it's through my colleague in the World Forum, Selenir. Através do meu colega que eu encontrei no Fórum Mundial But e me conectou com o professor Pedro. But what you're doing is amazing. Mas o que vocês estão fazendo é uma coisa incrível. Congratulations to you. Thank you. Nice to meet you. Professor Lutz, going to ask. We're going to take advantage and ask some questions. Sure. Yes. No problem. O professor falou das epistemologias espaciais. Spatial question. Isso me lembrou muito a Zora Hurston, uma antropóloga afro-americana. Yeah. Ela, em 1930, né, ela já fazia, portanto, uma antropologia valorizando a oralidade, também promoveu, portanto, uma transição, né, na escrita etnográfica, porque ela escreveu, portanto, na primeira pessoa, e ela, portanto, sistematizou. Are you understanding? Some, not all. Yeah, just I know Zora saying, knew this term. yeah, saying that she's trying in order to say that important of orality and traditional routine. Yeah. 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 Have you finished? Is that, yeah. E Zora Hurston, ela então sistematizou uma teoria, podemos chamar portanto, isso, né? It's a theory. Como epistemologias posicionadas, né? Epistemology. Yeah. Epistemologias posicionadas e principalmente o foco dela era também reivindicar um lugar epistemológico concebido, né, por mulheres negras. Yeah, she was defending the epistemology and the way of women to take their place.
Yes. in science, in science and epistemology. Right. Foi uma contribuição importante. Aí eu queria ouvir o professor quais são essas referências, né, a partir dos quais nós podemos pensar essas epistemologias espaciais, né? Yeah. So what is the reference that we can use in order to understanding a little bit about this spatial epistemology? Quantum physics. Física quântica. There's quantum entanglement. Quantum entanglement, what is it? So there's a phenomenon in quantum physics called quantum entanglement. Um conceito usado na física quântica que eu não sei chamar direito. You have two particles Você tem dois particulares that come into contact with the same electromagnetic field. Yeah, que vem, quer dizer, um contato quer dizer, sentimento, né? Contato sentimental. And theoretically, you can separate them at any distance from one side of the world or to the next side of the universe. Você pode, né, desconectar isso de acordo com diferentes partes do mundo. Uma explicação física quântica. And when one moves, the other moves at the same time in the same direction. Quer dizer, quando muda, esses fenômenos, quando muda, aí o outro lado também vai mudar no mesmo momento, mas de diferentes formas. So space has become local. Então, o espaço torna o local. It's not, right? So time becomes deprioritized. O tempo vai priorizando. Doesn't take time for them to move. Não tem tanto, quer dizer, o tempo para mudar, mas vai priorizando. So I want to understand space not as a distance or a temporal problem you have to overcome. Quer dizer, eu não quero entender o espaço como uma coisa que a gente vai ultrapassar. But something that's immediate. Mas tipo um tempo curto, né, de tempo curto, mas também numa coisa imediata. Like how we respond with hospitality or with music or. So I want. É uma coisa, quer dizer, que a gente assim vai ver de uma perspectiva imediata, como a questão da hospitalidade, né, de música que vai acontecendo. So I want us to begin to look at location in a manner whereby it's not distant. Eu quero que as pessoas olhem para o espaço não como um espaço distante, como um espaço distante, mas um espaço próximo, que é tipo um espaço local. Cada espaço que a gente está, a gente olha isso não como um espaço distante, mas de fato o espaço onde as pessoas estão. And from an ecological point of view, it means we are very closely related. Então, de uma forma ecológica, isso nos faz entender que nós estamos próximos um ao outro. So what doesn't seem local actually is. O que parece não local, mas na verdade é. Is that answer? Será que essa é a resposta? Me lembrou muito assim Milton Santos, que é um geógrafo brasileiro. There's a que fala geographer Brazilian called Milton Santos. espaço como um quadro de vida é muito próximo. Yeah, it's been that. Milton Santos been this. Creio que nós podemos avançar mais questões, né? Algo que vocês gostariam de, enfim, ouvir o professor a partir dessa exposição, pensando em especial epistemologias espaciais, né? Portanto, decolonialidade. I'm waiting for people that they want to ask. The guy from Brazil is a Boaventura, this was a Santos epistemologist in the south. Yeah, He's also- but he's from Portugal. He's from Portugal? Boaventura Santos Souza from Portugal. He's alright. Yeah. E agora é com vocês, vamos lá. Fazem questões, depois vão ficar conversando, sozinho aí, fica difícil. You must give me the name of that person in European geography because I'm in European history. I like to read. Alguma questão? Então, que os meninos fiquem elaborando a questão, aí eu vou aproveitar então
Geralmente, quando a gente fala de decolonialidade, eu tenho a impressão que a gente quer decolonizar a cultura, as ideias, mas não mexer com a economia, não mexer com o bolso. Eu não sei de quem é a ideia de que a gente, porque nasceu pobre, não precisa de conforto, de carro, de casa, de ar-condicionado, de toda a demais conforto de produção, de andar em barco, de comer peixe bom. I don't know where it comes from. There is this theory, the idea that comes from say that as you're poor, there's no need to look for comfortable life, having cars, going to the ship, something like that. Eu queria ouvir a reação do professor com respeito a isso, porque nós estamos com um grupo estudante que com certeza saíram do seu país, ou do Recôncavo aqui da Bahia, ou de outros estados, estudantes pobres. Como eu sou pobre, que saí de lá do fundo de Cuba, ou de lá de Cabo Verde, em outros lugares, saímos para ver na educação não só descolonizar nossa cabeça, nós queremos também sair de nossa pobreza material. Então, eu queria ver a reação do professor com respeito ao aspecto econômico propriamente dito. Como a gente descoloniza nossa cabeça, mas também muda nossa posição social e econômica. I want to listen to the professor here, because there's a lot of students that come here from different parts of the world. They're poor, as me, but I want to listen to you. How can we decolonize our mind? Yeah, because of social things, but about economy, how to connect that, to have a good life, to have a comfortable life. How to connect these two things. Exemplo só. No. Exemplo para ilustrar mais. Okay. Nós gostamos muito de panos africanos. Os negros do Brasil, mas quem traz esses panos africanos é um navio europeu. Entendeu? Não é um grupo africano, não é um navio africano, não é uma empresa africana ou afro-brasileira que está trazendo essa roupa que a gente utiliza e que nós estamos comprando e enriquecendo novamente um comerciante europeu. About thinking the example, like these clothes, this kind of African specific clothes, when they are coming from Africa, they come from European companies, and then these so they're not going to make African people rich by just keep making white and European people rich more. So what are you going to do for this? I wish I knew the answer. Eu acho que eu conheço a resposta. One of the ways in which you can see how difficult it will be to change that. Olhando, né, a estrutura atual, isso nos faz entender que é muito difícil mudar essa estrutura. Is that it's cheaper to fly from Tanzania to England to Ghana than to go direct from Tanzania to Ghana. Quer dizer, é mais barato, né, sair lá de Tanzânia para Inglaterra e de sair de Tanzânia para Tanzânia, sair de Tanzânia para Ghana fica muito mais caro. Né, de sair de Inglaterra, de sair de Tanzânia para Inglaterra, alguma coisa está aí errada. So many times when I go to conferences in Africa, muitas vezes quando eu vou para conferências na África, there are very few African scholars. But there are very few African scholars. Quer dizer, é muito difícil, é muito pouco. Just to fly. Yes, quer dizer, linhas, né, opções para você viajar para que sejam próprias africanas. And you also have the added problem, and Professor Ruti spoke about this, is that
African nations themselves, their leaders are very Eurocentric. E outra coisa que a professora Ruth falou é que próprios líderes africanos são eurocêntricos. And the financial and political economy they've inherited is still European-based. E o que os líderes ou a África vai se herdar é a estrutura, né, econômica, política é eurocêntrica. So I don't think it's a question of how you're going to get rid of that, but what sort of cracks can you make in that system? O problema não é só como mudar, né, esse sistema, mas talvez como tentar buscar uma estrutura que vai tentar puxando um pouco, abrindo caminhos, né, novos caminhos. But financial systems have found a way to assimilate those cracks as well. E o sistema financeiro sabe como controlar essas tentativas, né, buscar novos caminhos. Sistema Microfinancing, cooperatives, cooperativos, né, microfinanças, big controla. banks, Grandes bancos conseguem controlar essas tentativas, né, buscar novos caminhos. So that's why I think location and community is important. Por isso que eu acho que localidades, comunidades são importantes. Because the more you can create communities that have sustainability, Mais você puder criar comunidades, facilita mais criar uma forma de sustentabilidade. the more you have the opportunity to change. Aí você tem mais oportunidade para mudar. But Mas with the recent COVID pandemic, com essa recente pandemia de Covid, these same communities were on their knees because global supply chains were broken. Essas comunidades vão dobrar os joelhos, né, levando em consideração a questão da estrutura econômica mundial. Showing how dependent even localized contexts are on the global context. Vendo que próprias essas locais, comunidades específicas, como são dependentes dessa estrutura global. So, I don't know. Na verdade, eu não sei. A nossa juventude, cada um e cada uma que temos aqui à frente, constituem o melhor que a África e a diáspora é hoje. Qual mensagem o professor deixa para eles e elas, né? As we have here people from different countries, from Africa, specifically for Portuguese speaking countries. So what is the message that you have? Because they are a new generation. What is the message that you have to tell? Keep being different as you are. Continuar sendo frontal, seguindo, né, como já estão. You're a very generous generation. Yes. Right? You have you are on the cusp of a new civilization. Yes. Ou seja, nós estamos, né, na nova estrutura de civilização. Your way of understanding and thinking is very different from the older generation because of technology, and also because of your skepticism. Yes. A vossa forma de pensar é totalmente diferente com as pessoas antigas devido a outras vantagens de tecnologia e também acho também a vossa própria capacidade. I know there's a lot of anxiety among you. Yes, sei que tem muitas ansiedades entre vocês. But I hope that's going to lead to a different road. Com essa ansiedade, eu acredito que vai conduzir para outro mundo. Yeah. But you have a tough road ahead of you. Mas vocês devem saber que tem grande trabalho aí na frente. Yeah. You literally have to recreate all these partial traditions as time goes along. Vocês vão ter que, né, recriar essas estruturas, né, de acordo com o tempo. But that also means that you will create it. Mas significa que vocês vão ter que criar isso. Por levar tempo, mas vocês vão ter que criar novas formas, estruturas. Yeah. Can I speak in English? Sure. Okay, thanks. I should like to. Okay, my name is Steve. I'm from Angola. Yes. I should like to ask teacher is American. Trinidad. Trinidad. I'm from Trinidad.
Trinidade. Yeah, Trinidad. I know that, for instance, here or in Brazil, we have. I should like to say about the people, the American Indian. That yes, American Americans. Indian, yes. Yeah. I should like to know that these people was the first people in America. Also, I should like to know the law that the government used to protect the cultures of these people. I should like to understand these things. In Brazil? No, in America. Oh. Whew. The United States situation is very different from in Canada and different from in the Caribbean. A forma, né, a situação, a forma como os Estados Unidos vai tratar essa perspectiva indígena é totalmente diferente do Canadá e outros países também. Yeah. So in the United States, they created sovereign nations. Os Estados Unidos criam, né, nações, né, soberanas. On reservations. Reservadas. And effectively not decimated, but they let a lot of firstborn were killed through disease, but also once they moved them off their land, they couldn't live in the same way that they lived before. Yeah. Quer dizer, essas pessoas indígenas, quer dizer, mesmo sendo mudadas para um outro lugar devido a doenças, mas sempre vão querer viver do jeito como eles sempre viviam. Quer dizer, não perder essas suas formas tradicionais. And many existing people in their tribes don't know their language. Yeah. Quer dizer, tem algumas outras pessoas que não conhecem muito bem as próprias línguas, né? So they're closer to the average American. They're closer to the average American. Yeah. Than they are to their heritage. Yes, thanks. Thank you. But if you're looking for a place with laws, United Nations Charter on indigenous peoples and their rights is a big thing, and that has become just a human rights as well. That has become something that a lot of firstborn nations are using. Yeah. But the United States is a very interesting place because of its wealth and power. A lot of groups have become assimilated. Yeah. Eu queria saber do professor a diferença entre estudos, teorias, epistemologias decoloniais e postcoloniais e saber as outras linhas que o professor pretende trilhar depois dessa perspectiva de construção decolonial. Você queria saber, né, das teorias decoloniais e pós-coloniais? Sim, essa é a diferença. A diferença, né? Yeah. Yes, the difference between these. Yeah. So my way of understanding it A minha forma de entender is that post-colonial thinking comes from places that have been colonized. a forma, quer dizer, a teoria pós-coloniais vai surgindo nesses lugares que foram colonizados. Right? Entendeu? Teoria So- pós-coloniais vai surgindo, né, em espaços que já foram colonizados, Yeah. So through occupation or através de ocupação. but coloniality. So there's colonialism, occupied, Porque colonialismo é a ocupação, and coloniality, colonialidade coloniality, e a colonialidade. which is the epistemology that comes out of a colonial way of Quer thinking. dizer, a colonização, né, é a forma de ocupação. A colonialidade é a forma, depois de tomar suas independências, é a forma que as pessoas ficam pensando, que fica na cabeça. Quer dizer, nós não estamos fisicamente, mas a nossa cabeça continua amarrada com a gente. So you can exhibit coloniality without having been colonized. Quer dizer, você não tem como mostrar
uma prática de colonialidade se você nunca foi colonizado. Para você usar essa prática de colonialidade, que é a mentalidade, para continuar, você, quanto africano, mas também pensa que você é europeu. Isso que é colonialidade. Só isso acontece no país que já passou, né, a população, um povo que já passou no processo de colonização. So one example is the way in which, except for UNILAB, the way in which universities have their pedagogy and their curricula is a very colonial methodology. Com a exceção do UNILAB, é como outras universidades você pode ver, né, nas suas planos epistemológicos, né, vai acontecendo sempre essa estrutura eurocêntrica. Você lê o texto, mas ainda continua esse poder eurocêntrico. So you continue the ways of colonization. Quer dizer, um processo que continua. What you Você taught. continua sendo colonizado devido ao ensinamento. So decolonization is to try to de-link from that. Agora, a decolonização, ela vem para lutar contra essa perspectiva de continuidade de colonização mental. A decolonialidade vem para acabar com isso, exigir de forma que a gente pensa. A teoria decolonial é isso. Tirar essa perspectiva de alienação que a gente tem na mente. Certo? Yeah. Boa pergunta. Yeah. Eu não perguntei o seu nome. Tilson. Tilson, isso mesmo. Tilson. Eu sou Ernesto Figueiredo dos Santos. Ernesto, my name. Estudante de Relações Internacionais. Eu queria posicionar minha pergunta da seguinte forma. No seio das relações internacionais, outros debates estão sendo engolidos pelos conflitos não internacionais entre, por exemplo, a Rússia e a Ucrânia, não é? E questões econômicas. Então, como podemos olhar a decolonialidade simbiótica às epistemologias do Sul para repensar o campo das relações internacionais? Yeah, it means that, like the main theories of international relations theories. Well, to be quite honest, I think theories of international relations, it's an internal struggle between East and West. It doesn't include the South. Yeah, essas teorias, né, de relações internacionais, na verdade, é uma briga, né, do norte The South is for human resources, natural resources, and quer dizer, sul, né, mais recursos naturais, né, que vai existindo, né, but not for knowledge. mas não é visto, né, como fosse espaço de produção do conhecimento. Yeah. So I don't see international relations as something that helps us. Eu não vejo relações internacionais como uma coisa que nos ajude. Because it's basically China, Russia, and the US fighting over the same pie. Yeah, porque é uma discussão entre China, Rússia e Estados Unidos que debatem, né? Que a relação central fica debatendo, então não tem nada para garantir para a gente. Essa é a resposta. Quer dizer, não tem nada a ver com sul global. Só tem a questão Rússia. Now, the only exception Tem uma exceção. would be the governments that created this university. A exceção é única, né? Os governantes que pensaram a UNILAB. Isso que é a única exceção. Professor, já chegou agora a professora Juliana, que é a vice-coordenadora do Centro de Estudos Africanos. Yeah, she's the vice coordinator of African Center Studies. E creio que já podemos passar para a apresentação do Centro de Estudos Africanos. Yeah, if you finish, so it's going to be the time maybe to introduce a little bit about the study. About your center. Okay, I can use that. So my Center for African Studies Meu centro de estudos africanos was created 10 years ago. Foi criado 10 anos atrás. My university is owned by some Catholic priests. A minha universidade é o dono, né, de uma igreja católica, que é um pastor, como pastor, não, padre. Yeah. Congregation of the Holy Spirit or Spiritans. Yeah, quer dizer, uma congregação de Holy Spirit.
Ou seja, Or Spirit of o Santo Espírito. Yes, Santo Espírito. In the 19th century, Sim, no século XIX, that congregation sent the most amount of priests from France and Germany to Africa. uma congregação no século XIX mandou muitos padres, né, a partir de França, né, e para a África. And here's the best part. Mas tem essa uma parte boa, né? The, A melhor parte. the unintended consequence of that Quer dizer, uma consequência dessa intenção. is that the majority of the congregation has African priests. Essas congregações hoje têm os próprios padres africanos. Which they didn't think, they didn't think of. So the current superior general is an African. Sim, esse é o supervisor nesse momento, atual supervisor, né, From the Congo. Sim, do congregação do Congo. Yeah. That meant that my university had to have a way to understand how to relate to the continent. Através desse padre que está no Congo, que facilita esse contato com a sua universidade, né, para pensar a África. And my university is very Eurocentric. E a minha universidade é muito eurocêntrica. So the center was created to try to understand, have relationships with, get students and faculty to have connections with the African continent. E o Centro de Estudos Africanos que a gente criou é como um ponte, né, para poder facilitar esse contato com faculdades africanas, como estudantes também, né, para olhar, né, a África numa outra perspectiva. So it was primarily political, Quer dizer, é primeiro uma forma política, but I have made it academic. mas já estou colocando numa perspectiva acadêmica. So we have a major, an undergraduate major and minor in African Studies. Nós temos graduandos, né, na parte de minério. We do study abroad programs in Tanzania, Ghana, Rwanda, and we're looking at South Africa, and now here. Nós temos, né, estudantes que vão ficar em diferentes partes da África, diferentes países africanos, Tanzânia, né, diferentes países, mas também vamos trazer os nossos estudantes aqui. And we have faculty affiliations with different universities in different countries. As well. A nossa universidade tem, né, essas afiliações, né, de diferentes faculdades, países africanos. In terms of for students, especially African students coming, we do have scholarships. E também, com forma de estudar lá, nós temos bolsas, né, para estudantes africanos. We are a private university and our tuition is very high. Mas nós somos uma universidade privada e o dinheiro como é que se chama? Mensalidade é cara. So even if you get a 90% scholarship, you're still going to have to pay like $10,000. Mesmo tendo 90%, né, da bolsa, você vai ter que pagar uma coisa de $10 mil. So it's been difficult for us to get African students. Isso está nos dificultando para trazer estudantes africanos para a nossa universidade. We also have opportunities for faculty. We have a scholar in residence program. Também tem uma oportunidade, né, que é criar um programa de residência, né, escolar. Where we pay you and we put you up for a semester or a year. Onde a gente lhe paga, né, você ficar um primeiro semestre ou um ano. But it's primarily aimed at faculty who are taking sabbatical and who want to finish off a research project. For primarily aimed at faculty, you know, when they're on leave, they get paid and there's a research project they want to finish. Ok. Esse pagamento que ele é feito é mais pessoas que já estão, né, terminando para continuar suas pesquisas. A gente dá esse dinheiro. And has to result in some publication. Mas isso também, esse dinheiro que eles vão dar para você, deve resultar numa publicação da sua pesquisa. Other than that, we have affiliations with different universities that allow us to have them get our degree. E também temos outras afiliações, né, com outras universidades que nos permitem, né, para poderem ter graduações, né, nas nossas universidades. And we help to work with grants to get grants
for the continent and for us. E também a gente tenta, né, criar uma garantia para essas filiações no continente africano e como própria nossa universidade. We have recently started programs in global health as well. E também recentemente criamos programa sobre saúde global. And that has given us the opportunity to expand what we're doing in terms of African studies. Então isso nos permite, né, para expandir o que a gente está fazendo, principalmente no continente africano. Because then it also includes the professional schools like nursing, pharmacy, medicine, health sciences. Então isso nos facilita para ter esse contato com enfermeiros, né, ter diferentes pessoas na área de saúde. Yeah. So that's the kind of what we do. Isso é o tipo do que nós estamos fazendo. We're always open to new relationships. E nós sempre estamos abertos para novas relações. Queria dar um detalhe. Aqui tem estudantes de vários lugares do Brasil, de 5 países, de 5 países africanos, e tem um índio pataxó entre nós. Caimbé. Indígena. Então, estamos bem representados aqui, mas queremos mais. Pessoal do povo. We want more indigenous here in our university. Yeah. It's difficult. Difícil. Yes, sir. Boa tarde. Yeah. Meu nome é Joaquim Gaspar. Eu tenho uma questão por fazer. A minha questão é o seguinte. Na perspectiva do professor, será que existe uma única forma para se pensar o pensamento colonial? Ou esse pensamento vai mudar de acordo com a realidade de cada região? Por exemplo, em função da experiência da presença do colonialismo em África, como é que vamos pensar a respeito do pensamento colonial? Na região caribenha, como é que a gente vai pensar do pensamento decolonial? Yeah, what is saying? The colonial theory, what do you think about it? If it's just a unique way to think about it, or we're going to take, to look for local way and then applying this, the colonial theory? I think there's something that's a bit of a fashion. Tem uma coisa tipo uma moda, né? But my travel in the continent, E a minha viagem no continente, local communities are very much caught up in neoliberal capitalism. quer dizer, comunidades locais, né, estão muito, né, interessados próximo no capitalismo neoliberal. Everybody who wants to move ahead, they think the only way to do it is like the West. Quer dizer, quem tenta, né, crescer, começa a pensar na mesma forma, na perspectiva do Ocidente. So there has to be some sort of shift in mentality for them to see that that's not progress. Tem uma coisa que essas pessoas devem colocar na mente, né? Essa tentativa de pensar crescer a perspectiva ocidental isso não deve ser visto como progresso. So where decolonial theory helps is that it gives us one way of trying to understand that. Uma das oportunidades ou dos caminhos que a teoria decolonial nos dá é como forma de como a gente entender, né, essa forma de crescimento. I think one of the ways that it's working in some African communities is that it's bringing a lot of the indigenous and traditional practices to light. Uma das coisas, né, que essa teoria decolonial está ajudando no continente africano é ver que as pessoas indígenas, né, estão no espaço do poder, né, ou estão no espaço de decisão. And there is in the African continent a re-emergence of a positive valuation of traditional practices and thought patterns. E essa teoria, né, está ajudando, né, para essas pessoas tradicionais a ter novas perspectivas, uma forma de olhar o mundo, uma perspectiva muito mais crítica e também da forma de se valorizar, né, para dar valor a si mesmo. But it's only one way, and there will come a time when we have to find new forms of analysis, new ways, because
domination is subversive. It changes. Yeah. Porque, até enquanto essa perspectiva que a gente usa de teoria de colonial, mas que a gente vai poder encontrar num outro mundo, a gente pode encontrar outras possibilidades. Mas lembrando que a própria perspectiva da dominação cria suas formas diferentes, né? Usando a mesma teoria, também criando a mesma teoria, a teoria de colonial, como é que chama, dominação, constrói outros caminhos também de continuar mantendo a mesma estrutura, mas com formas diferentes. Bom, acho que consegui responder. Ainda falando do Centro de Estudos Africana, essas duas possibilidades do nosso Centro de Estudos Africana aqui na UNILAB, que estamos nesse processo, né, de consolidação. Professor, nós temos então uma presença diversa dos países africanos, a presença, portanto, simbólica, né, dessa diversidade que compõe o Brasil. Diversity in our university, in Brazil too. Isso, e eu queria, portanto, que o professor falasse um pouco mais dessa possibilidade de parceria, de intercâmbio, né, efetivamente. Os nossos estudantes do curso de Relações Internacionais, por exemplo, né, ou pedagogia, essa possibilidade de fazer um semestre no vosso Centro de Estudos Africana. Yeah, so that I want to listen to you a little bit about there any possibility for our student international relations, pedagogy, and then different other areas. If there possibility, our students here go to your center, your African Studies Center, for one semester for interchange. If there is any possibility about this. Para o intercâmbio, considerando que no vosso centro vocês acolhem estudantes africanos, né, principalmente os anglófonos. Yeah, and then taking a look, because most of your students there come from Anglophone, can I say, English spoken countries, and then in our countries, our students here they are from Portuguese spoken countries. No, let's talk. Vamos conversar. Nothing is impossible. Nada é impossível. You know, the easiest way that will happen is if there's an exchange of students. So one student comes and one, you know, that's going to be the easiest way. A forma muito mais fácil é isso, quer dizer, alunos que saem de lá, vêm para cá, e de lá, daqui saem para lá. Vocês têm interesse? Because what that does is that they don't have to pay. They pay your tuition and come to us. Ours pays our tuition and they come here. Yeah. So it's like an even swap. Yeah. So you don't have to pay any money. Yeah. Quer dizer, não vai. Isso tem uma forma muito mais fácil, porque sai um aluno que vem estudar aqui e sai um estudante aqui que vai estudar lá. Então não vai precisar pagar essa mensalidade quando você chegar lá. E é tipo troca. Yeah, because money is. Porque o dinheiro lá está. Mensalidade é cara. Every institution, money. Yeah. Então, daqui a pouco nós vamos sentar aqui para conversarmos. A professora Juliana está ali. Em janeiro nós estaremos aqui com vocês para conversarmos um pouco mais e dialogar sobre essas possibilidades, tá bom? Eu não sei se vocês têm mais alguma questão, e aí a gente convida a professora Juliana também para fazer o pronunciamento. Yeah. Yes, if there are no students to ask, I'm going to invite our vice director, to say a little bit. A professora Juliana é a vice-coordenadora do Centro de Estudos Africana, juntamente com o professor Eduardo dos Santos, de Letras, que é o secretário do Centro de Estudos Africana, comigo que enfim, tenho trabalhado, né, em parceria com ela na coordenação do centro. Bom, boa tarde a todas, todos. Eu começo pedindo um pouco de desculpa pelo meu atraso, eu tive um problema no caminho. Também, né, muita satisfação da gente conseguir fazer o nosso primeiro evento com o professor Gerald. Peço desculpas que eu não consegui acompanhar. I asked for forgiveness because I got a little bit late. I lost the bus, that's why I got a little late. Bom, então eu e a professora Ruth, a gente está na coordenação do centro. Estamos com algumas, várias ideias, enfim. E em breve a gente pretende apresentar mais detalhes.
essa possibilidade também dos intercâmbios, a gente vem trabalhando com isso e eu acho, a gente espera que até o professor Pedro faz parte, o professor Basilélio, o professor Eduardo, do curso de letras, e o professor Fernando, que está de licença, mas está retornando, e a gente vai, né, pensando no intercâmbio. A gente tem também pensando numa que seria a revista, né, que já tem o campus, a revista Capoeira, convidados, enfim. Então, e chamar vocês também para participarem, para a gente pensar pesquisas, grupos. Então, com muita satisfação, né, professor Gerald, que a gente tenha conseguido fazer esse primeiro evento, né, e podia apresentar no centro também, se apresentar no centro. Obrigada, gente. Não sei se temos mais questões, algo que vocês gostariam de... Galileu, por favor. Boa tarde. Galileu. Curso de História e Licenciatura e pós-graduado em Estudos Africanos. And he's a part of the Center of African Study there in one of the University State University. Salvador. Yeah, UNED. O senhor falou ao longo da sua fala que a sua universidade é eurocêntrica. E a minha pergunta é simples. Como tem sido a sua experiência de trabalhar como diretor dos estudos africanos numa universidade que é de veras eurocêntrica? Como tem sido essa experiência? I want to listen to you to tell me a little bit your experience. As you have already said, that university is Eurocentric, and then now you are in charge of African Study Centers. What is your experience in this African centers in a Eurocentric university? I consistently have to push back against colonial mentalities. Eu, muitas vezes, quer dizer, tento lutar para poder expulsar essa mentalidade colonial. Even faculty who teach in African studies, I have to keep reminding them to stop thinking colonial. Mesmo universidades africanas, né, a gente vai ter que tentar puxar para parar de pensar um olhar eurocêntrico. Yeah. And though all universities are managed financially, the financial system in the US, if there isn't money in it, if there isn't money to be made in it, it's difficult to sustain it. Quer dizer, o sistema financeiro nos Estados Unidos, tudo que vai ser feito, se não vai produzir dinheiro, é muito complicado. Se não tem algo para ganhar, é difícil de acontecer. But I have been lucky in that I'm funded through a separate endowment. Eu estou assim sorteado porque eu estou sendo sustentado por uma outra fundação fora. So that's how come we're still existing. É por isso que a gente continua existindo. But it's not easy. The American mind. There's a book by a guy who wrote How the American Mind Thinks of Africa. The American mind it's hard to change. Quer dizer, é difícil porque a mentalidade americana de pensar, tem um livro que é escrito, quer dizer, pensamento americano na África, né? Quer dizer, é difícil mudar essa mentalidade americana, sempre mentalidade de superioridade. And even when students visit the continent and they spend 4 weeks, which isn't a lot, but 4 weeks, it's still, they can't wait to get back because it's so different. Quer dizer, mesmo que nossos alunos vão para a África, ter essa experiência de 4 semanas, você vê essa resistência, né, de poder entender essa diferença, né, da África, eles continuam essa resistência interna. Não sei se temos mais questões. Bom, vamos ver que podemos... Boa tarde, pessoal. Eu gostaria de fazer uma pergunta simples também, mas antes contextualizar que a gente tem, no decorrer dos tempos, a gente tem tido essa questão de acessibilidade a outras universidades, inclusive
universidades no exterior, né? E essa acessibilidade ela tem se descentralizado muito, né? E é uma coisa boa que tem acontecido. Na sua universidade, tem histórico de presença de algum indígena que já frequentou ou frequenta? Yeah. Se não, eu me disponibilizo já aqui para isso. Yeah, what it says that it's saying that as you say that the university receiving all these different students from different parts of the world, and then asking if there are any indigenous students in your university. If they know, I'm here ready to go to university. Yeah, and he's the first indigenous here. Okay. So he's ready to go. You're ready to go. We one of the unfortunate things about dominant cultures is that in inferiorizing other cultures, they almost sort of make them disappear. Yeah, quer dizer, uma das grandes tristezas nessa perspectiva eurocêntrica, essa perspectiva de dominação, que tenta muitas vezes liquidar outras culturas até, né, de fazer eles desaparecerem. So even those who are at our university who have indigenous blood, it's not a heritage that they see as a positive. Mesmo as universidades, né, que têm uma sangue indígena, às vezes eles não olham para essa perspectiva, olhar na cultura indígena como uma coisa positiva. You can't get a job with it. You're not making money with it. Quer dizer, estudos, por exemplo, na perspectiva indígena, é difícil você encontrar um emprego, né? Você ganhar dinheiro com isso, então o americano pensa em dinheiro. So that way of cultural superiority and inferiority makes it very difficult to raise up some people. Yeah. Essa estrutura de superioridade, né, que tenta inferiorizar o outro, dificulta a forma de reerguer outros grupos que são, né, excluídos na sociedade. But just want to know if there are some indigenous in your university. Yeah, we do. Yes, temos. Mas vamos pesquisar para saber a frase de perguntar você. Yeah. Bom, gente, creio que após essa explanação e diálogo, né, nós vamos então encerrar o nosso evento, esse momento de contato. Nós temos uma agenda agora, vamos visitar um templo de espiritualidade terreiro de candomblé Vai ter. aqui na cidade de São Francisco. Vocês aí podem pegar aqui para se acompanhar, quem quiser entrar em contato com a universidade, o centro. Está aqui o e-mail, tem todos os contatos aqui. A pessoa pode ir e pegar. Só ir e pegar, tá bom? Nós vamos então aproveitar para, portanto, em nome do Centro de Estudos Africana, eu, professora Juliana, o professor Eduardo dos Santos, que não se encontra. The name of all the teachers that had now. Agradecer o professor, né? Foi um momento muito especial. It's a special moment. Que, portanto, seja um momento iniciático, né, do nosso diálogo, portanto, de parcerias. We think that this is the first step that you're going to bring a lot of things in the future. E conforme o professor compartilhou conosco, existe a possibilidade de trazer os seus alunos para cá. Ficamos na expectativa de acolhê-los, mas também pensar outras agendas importantes que interessam os nossos centros. To receive your students, as you said, and then to create a new agenda together. Aqui a Unilab é uma África que estamos consolidando aqui. Unilab is Africa that we have here in Brazil. E tem muitas coisas para construirmos, tanto coletivamente. We have a lot of things that we're going to create together. E com vocês aqui, então, aproveitamos para agradecer a vossa presença. Vamos continuar tanto os nossos diálogos, os nossos trabalhos, portanto, mais à frente. Muito obrigada. So we're going to continue our work together. Vamos tirar uma foto aqui junto.
aquela foto para ir para a Duquesne University. Sure. Take a picture together. Tira uma foto aí para nós. Vamos ver, vamos tirar uma foto aqui coletiva, pessoal. Venha. Certo. Tira uma foto. Para tirar uma foto, primeiro ir para o Duquesne também. Agora vamos fazer igual. Como é que está?